Filó me fez uma pergunta interessante sobre o John Coltrane e como ele tem sido uma inspiração espiritual para muitos. Eu vou falar algumas informações que talvez vocês saibam, talvez vocês não saibam. O John Coltrane foi canonizado pela igreja anglicana. Eu não sei que linha que são várias, né? E tem aquelas que são reconhecidas, aquelas que não são reconhecidas, e tem a igreja dele, que é a igreja John Coltrane. Agora, tem um álbum do John Coltrane que é importantíssimo, tem que entender. Tem um álbum chamado Love Supreme, o Amor Supremo. Aí tá. Thinking, thinking, a love supreme, a love supreme, a love supreme. E ele sai tocando. Agora vamos falar. O pessoal discute de que o americano perdeu o tambor, né? E qual seria a expressão negra? Eu falaria, seria... Essa seria a expressão que foi transferida para um instrumento de sopro para o piano, enquanto que aqui ficou no tambor. Uma coisa que eu brigo sempre quando eu venho ao Brasil: transfere o tambor para cá. Foi isso que o Ernesto Nazaré, filho de italiano, fez. Odeon, né? Agora, esquece a nota. Olha o ritmo. Tá, 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 tá. Mas eu estou ouvindo algo embaixo. Para, papá, papá, tá, 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 tá. Pada, bada, bada, pada, pada. O que ele fez? Ele ouviu o Negro do Morro tocando o tamborim, transferiu para o piano, mas escreveu a música no formato europeu. Aí virou aquela coisa. Original! Que ritmo é esse? Eu não sei ouvir dos céus. Não, você não ouviu dos céus. Você ouviu Negro no Morro e formatou. E não foi diferente de Vila Lobos. E Vila Lobos, na realidade, pegou o gravador, viajou o Brasil inteiro. Ouviu o índio, ouviu o negro, ouviu todo mundo, botou no papel, com formato europeu. Gênio, original. Quem realmente escreveu essas peças? Então, Coltrane, voltando para o Coltrane, existe algo especial naquela gravação. Quando você ouve, realmente as pessoas se sentem transferidas espiritualmente em um local. Tem pessoas que têm testemunhos, que nós falávamos, dizendo que realmente o algo espiritual. E realmente Coltrane tem um som único. Não é a coisa do ego quando ele está tocando nessa gravação e em outras gravações. E ele traz aquela onda modal, tocando. E tem uma coisa especial que acontece quando a pessoa toca uma onda modal, improvisando ali aquela onda harmônica, que faz com que o indivíduo explore uma nova direção musical, não só usando a linguagem bebop, é uma outra mais... É como se ele estivesse fazendo uma proclamação, como tem o shofar no judeu, né? Poró, 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 poró. O sinal do... Você faz a quinta, sol, dó, pó, pó, em Roma, né? Caesar is coming. César está chegando. Aquela coisa toda. Coltrane manda essa. E é uma reprodução do contexto político que estava acontecendo na América. Enquanto Coltrane estava gravando isso, a negrada estava sendo escorraçada pela polícia na rua. A música é sempre uma reflexão do contexto político. Músicas que o Caetano escreveu num período, refresh estava rolando aqui. Música instrumental do Coltrane está refletindo o que estava acontecendo nos Estados Unidos. O problema no mundo educacional é tentar sistematizar tudo até a verdade. A verdade é que o músico está tocando naquele período é uma reação do que eles estão vivendo no seu dia a dia.
Elza Soares, eu tenho grande respeito e admiração por ela, uma das grandes cantoras que o Brasil teve o privilégio de ter e ter conosco ainda. Antes de falar da digníssima rainha Elza Soares, Sua Majestade, eu gostaria de, como responsável, de dizer que existe uma diferença entre diferente, certo e errado. A mídia tem o poder de determinar quem é feio, quem é bonito, quem é certo, quem é errado e tudo isso. E a palavra diferente nunca é usada na mídia. Muitas vezes o que é chamado de feio, na realidade é diferente. Muitas vezes o que é chamado de errado é diferente, não é errado. E eu geralmente uso a concepção relativo em vez do absoluto. E muitas vezes, na nossa cultura brasileira, as informações são formadas baseadas em serem absolutas no olhar daquele que está falando. Não existe sala ou lugar para discussão. Quando o cara fala, Deus me falou, vai discutir o quê? Eu não preciso bater palma. Se Deus te falou, agora você fala, eu estou pensando, aí já pode discutir. Eu posso dar uma opinião. Falou, Deus falou, o Criador do Universo falou contigo para fazer algo, já não tem mais condição de discutir. Já não é mais relativo, é absoluto. Essa jogada. Então, o que isso tem a ver com a Elza Soares? Existe uma concepção de certo ou errado, nota certa, nota errada. George Duke tem um vídeo que ele fez que ele fala que quando ele toca a nota errada, ele rapidamente corre para meio tom acima, meio tom abaixo, que é a nota certa. E a nota errada se torna uma passagem para a nota certa, na improvisação dele. Então, já não é mais errado, né? Podia se tornar errado. E existe um nível de maturidade que um artista pode chegar em que isso é baseado na minha experiência, não estou dizendo que isso é absoluto, que eu acredito que o cara já não é mais com relação ao que está errado e ao que está certo, mas é a relação com a minha intenção, o que é a minha verdade sendo apresentada e se torna parte do som. Os discos mais prediletos que eu tenho de várias cantoras de jazz, a Sarah Vaughan, por exemplo, são um disco que ela está velha, que a voz dela está grave. Quando ela gravou a música do Sérgio Mendes, so many stars, e até desafinadinho, algumas partes, que não está maquininha não, voz desafinadinha. Mas é uma das gravações minhas prediletas, porque ali eu ouço a madura Sarah Vaughan. Aí eu estava conversando com a Diana Reeves, aí ela perguntou para mim, Geto, você podia me apresentar quem seria a Sarah Vaughan do Brasil, quem seria a ela do Brasil? E a gente começou a discutir vários artistas, falei da Ângela Maria, falei de um montão de Zé Cardoso, falei de vários artistas, ela ficou impressionada. E ela ficou muito impressionada com a Elza Soares também. Então, o que eu posso dizer da Elza Soares? Essa habilidade de ainda estar 10.000, cheio de energia, cantando notas que o musicólogo talvez falaria, eu não sei, está um pouquinho meio tom abaixo, ou talvez se ela pudesse usar um pouquinho de respiração e tal, começar a tentar analisar, eu chamaria de maturidade, que ela está no climax, no auge da carreira é agora, porque aqueles anos de experiência, cada nota que ela canta são 30 anos, 40 anos, e nenhum daqueles jovens ao lado dela tem aquela vivência, e ela representa dela em cada notinha que ela faz. Aí que está o peso da Elza Soares. E a minha oração é que os músicos que estamos criando hoje possam dizer o mesmo, ou fazer o mesmo que ela está fazendo daqui a 50 anos. Eu vou falar algo que não é fácil. E como eu cresci minha vida inteira, tudo foi feito para que nada desse certo. Mas existia uma vozinha dentro de mim dizendo, continua nesse caminho.
Eu não vou dizer que é fácil. Primeiro, para o músico no contexto de hoje, eu acho que ele ou ela tem que ter na cabeça a ideia de que se a porta fecha para mim, eu tenho que criar minha própria porta. Hoje existem possibilidades, pensando em termos de internet. Tem um lado negativo da internet, tem um lado negativo da tecnologia, mas tem um lado positivo. Hoje você, da sua sala, do seu quarto, você pode ter uma audiência de 2.000 pessoas. Você com violão, se souber iluminação, se souber botar a coisa certa por detrás, saber fazer o palco na sua casa, você pode ficar surpreso o número de pessoas que você pode atrair. E se você souber fazer aquele joguinho da velha, hashtag, né? Pegar o joguinho da velha e souber colocar as palavras certas, você pode criar um público. Então, apesar das dificuldades de hoje, de não terem tantos clubes, não ter tantos bailes, eu ainda acredito que para o músico brasileiro e qualquer músico do mundo hoje, no século XXI, é a oportunidade de entender empreendimento. Olhar a sua arte como um produto e aprender como vendê-la da maneira certa. Parar de pensar como escravo. O que quer dizer como escravo? Se você estudar a cultura romana, tinham escravos, mas vários tipos de escravos. O mais baixo não era pago. Os escravos de alto nível tinham salário. Mas o grande lance não é ser um escravo de alto nível, grande salário como capataz. O grande lance é poder, do nada, criar algo seu e ser dono da sua música, ser dono da sua gravadora, ser dono. Eu acho que essa é a mentalidade que o músico brasileiro deveria considerar. Existe uma grande controvérsia em vários locais geográficos na Terra, a ideia de que o músico não tradicional não é músico de verdade. Eu estou me referindo à questão do MC, do rapper, do DJ e tal. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de dizer que existiu um período em que o baixo elétrico não era considerado instrumento, somente o baixo acústico. Existe uma época em que a guitarra elétrica não era considerada um instrumento de verdade. Então as pessoas desenvolvem e aprendem que se daquele objeto está saindo algo musical, daquele momento em diante, aquilo ali é um instrumento musical. E quando a gente vê uma vitrola, chama-se turntable, ritmos estão sendo criados, olhando com um olhar não julgador. Isso é um ritmo, é um som diferente, um som quase que um ruído, mas tem um som é criado. E com essa mentalidade, na época, depois de anos de discussão, é que uma escola americana, que se chama de Universidade Berklee College of Music, resolveu reconhecer o turntable como um instrumento musical. Mas isso não seria possível se um professor não tivesse levado isso a sério. O Steve Cross, o que ele fez? Ele é um violonista clássico, aprendeu como tocar turntable e escreveu um livro depois que aprendeu. E nesse livro ele criou até partituras, como escrever partitura. Ele sistematizou o filó, como a gente falou, sistematizou a jogada.
Com isso, ele se tornou a autoridade no assunto na Berklee. Que agora ele sabia tocar o instrumento, agora ele tem respeito da comunidade do hip hop, mas ele também tem respeito da comunidade acadêmica. Porque ele agora escreveu um livro a respeito. Não escreveu só um livro, um mero livro, mas que consistia a vitrola, como se tocar, que peças que se usam, como mover a mão, que mão, se você cai em outro faz isso, faz aquilo, que ano que você faz, tudo direitinho, sistematizou tudo isso e criou. Agora, se eu trouxer isso para o contexto brasileiro, e se eu tivesse diálogo ou discussão com o músico tradicional, o primeiro passo que eu daria é discutir o desenvolvimento de instrumentos musicais. Porque existem pouquíssimas peças em que você vai ver um saxofone. Se observar peças clássicas, você não vai ver muita peça escrita com saxofone. Porque é um instrumento francês, você vai ver muito compositor francês escrevendo saxofone e orquestra. Então, o saxofone sendo um instrumento novo, teve que ser, a ideia dele ser parte de uma orquestra, ainda, nós podemos dizer que é uma ideia nova. Entende? Esse é o primeiro ponto que eu diria. Quanto ao rapper, se você observar, analisar, desconstruir o que ele ou ela estão fazendo, você está ouvindo desenvolvimentos rítmicos e espontâneos, uma improvisação rítmica, se eu tivesse que colocar o nome, uma improvisação rítmica que o pessoal está fazendo, mas com a habilidade de se criar um poema espontaneamente. Então, eles estão fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, que é uma genialidade do rapper. Você está fazendo freestyle, você está criando na hora, freestyle. E o cara está criando uma poema na hora, fazendo, sobre qualquer assunto. O cara está desenvolvendo ritmos. Ou um outro estilo. Ou tem vários estilos que o cara está fazendo essa jogada, mas ao mesmo tempo ele está vindo com uma letra. Isso é musical, porque música, na definição em português, é uma combinação de melodia, harmonia e ritmo, não é isso? Com exceção. Mas existem músicas que só têm harmonia e ritmo. A ideia de que o pessoal do hip hop, por que não entrar no conservatório, por que não ter um diploma de música, e o fato de desqualificá-los a serem músicos profissionais ou serem considerados músicos, é uma ideia totalmente arcaica e sem fundamento, na minha opinião, musical em termos de argumento. Porque tudo que eles fazem é musical. Eu posso não gostar. Aí vem aquela história do diferente, certo ou errado. Eu posso não gostar do gosto musical de fulano e beltrano. Como eu posso gostar de Beethoven, eu posso desgostar Sergei, qual é o nome dele? Stravinsky. Porque é uma música mais complexa, mais contemporânea, mais assim, não fácil de se dançar. Entende? Então, a minha opinião é que é importante que nós tenhamos uma mente evoluída e entender que hip hop não vai a lugar nenhum. Vai continuar sendo desenvolvido e está na hora de reconhecer esses. Como fazer? Tem que ter humildade de reconhecer, porque muitos músicos profissionais também não leem música. Um cara tocando hip-nick faz ritmos complexos ali que o cara que tem diploma não consegue fazer. Eu vou repetir. O cara do hip-nick consegue fazer... Você fala pro pianista concertista, que é conhecido no mundo inteiro, que toca aquelas peças super difíceis. Repete agora. Não acontece nada. Então, eu acho que o começo da discussão é: diferente não significa errado, feio ou outra coisa. Mas diferente, somente diferente. E diversidade deveria ser aplicada também em música.